Salmo 7. Deus defende o justo contra o ímpio. Canto de Davi. Entoa ao Senhor com respeito as palavras de Cuxê, benjamita. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converte, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concedeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre a profunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recaia sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos 8. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitasse força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as cintas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Agora vamos ler Gênesis capítulo 1. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por todo as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse, produz a terra relva,
ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: seja fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Agora nós vamos dar continuidade à leitura do livro Patriarcas e Profetas, onde também irá retratar sobre o assunto que estamos lendo no ano bíblico que estamos acompanhando. O tema do capítulo de hoje é a criação, capítulo 2. Este capítulo é baseado em Gênesis 1 e 2. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Salmos 33, 6 e 9. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Salmo 104, versículo 5. Quando a terra saiu das mãos do seu Criador, era extraordinariamente bela. Variada era a sua superfície, contendo montanhas, colinas e planícies, entrecortadas por majestosos rios e formosos lagos. As colinas e montanhas, entretanto, não eram abruptas e escabrosas, tendo em grande quantidade tremendos despenhadeiros e medonhos abismos, como hoje elas são. As arestas agudas e ásperas do pétreo arcabouçou a terra
estavam sepultadas por sob o solo fértil, que por toda parte produzia um pujante crescimento de vegetação. Não havia asquerosos pântanos, nem áridos desertos. Graciosos arbustos e delicadas flores saudavam a vista onde quer que esta se volvesse. As elevações estavam coroadas de árvores mais majestosas do que qualquer que hoje exista. O ar, incontaminado por miasmas perniciosos, era puro e saudável. A paisagem toda sobrepujava em beleza os terrenos ornamentados dos mais soberbo palácio. A hoste angélica olhava este cenário com deleite e regozijava-se com as obras maravilhosas de Deus. Depois que a terra, com sua abundante vida animal e vegetal, fora suscitada à existência, o homem, a obra coroadora do Criador, e aquele para quem a linda terra fora preparada, foi trazido em cena. A ele foi dado domínio sobre tudo o que seus olhos poderiam contemplar, pois disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre toda a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Aqui está claramente estabelecida a origem da raça humana, e o relato divino refere tão compreensivelmente que não há lugar para conclusões errôneas. Deus criou o homem à sua própria imagem. Não há aqui mistério, não há lugar para a suposição de que o homem evoluiu por meio de morosos graus de desenvolvimento das formas inferiores da vida animal ou vegetal. Tal ensino rebaixa a grande obra do Criador ao nível das concepções estreitas e terrenas do homem. Os homens não são tão persistentes em excluir a Deus da soberania do universo, que degradam ao homem e despojam da dignidade de sua origem. Aquele que estabeleceu os mundos estilares nos altos céus e com delicada perícia coloriu as flores do campo, aquele que encheu a terra e os céus com as maravilhas de seu poder, vindo a coroar sua obra gloriosa, a fim de pôr em seu meio alguém para ser o governador da linda terra, não deixou de criar um ser digno das mãos que lhe deram vida. A genealogia de nossa raça, conforme é dada pela inspiração, remonta sua origem não a uma linhagem de micróbios, moluscos e quadrúpedes a se desenvolverem, mas ao grande Criador, posto que formado do pó, Adão era filho de Deus. Lucas 3,38. Ele foi posto como representante de Deus sobre as ordens inferiores de seres. Estes não podem compreender ou reconhecer a soberania de Deus, todavia foram feitos com capacidade de amar e servir ao homem. Diz o salmista: fazeis com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Os animais do campo, as aves dos céus, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Salmos 8, 6 a 8. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai, mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As feições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era tão santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Ao sair, o homem das suas mãos do Criador era de elevada estatura e perfeita simetria. O rosto trazia a rubra coloração da saúde e resplendia com a luz da vida e com alegria. A altura de Adão era muito maior do que as dos homens que hoje habitam a terra. Eva era um pouco menor em estatura, contudo, suas formas eram nobres e cheias de beleza. Esse casal não tinha pecados. Não fazia uso de vértices artificiais, estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como a usam os anjos. Enquanto viveram em obediência a Deus, esta veste de luz continuou a envolvê-los. Depois da criação de Adão, toda criatura vivente foi trazida diante dele para receber seu nome. Ele viu que a cada um fora dada uma companheira, mas que entre eles não se achava adjutora que estivesse
como diante dele. Gênesis 2:20. Entre todas as criaturas que Deus fez sobre a terra, não havia uma igual ao homem. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. O homem não foi feito para habitar na solidão. Ele deveria ser um ente social. Sem companhia, as belas cenas e deleitosas ocupações do Éden teriam deixado de proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a comunhão com os anjos não poderia satisfazer seu desejo de simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado. O próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma adjutora, ajudadora esta que lhe correspondesse, a qual estava em condições de ser sua companheira e que poderia ser um com ele, tanto em amor como em simpatia. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sobre os pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como igual e ser amada e protegida por ele, como parte do homem, osso de seus ossos e carne de sua carne. Era ela o seu segundo eu, mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deve existir nesta relação, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta. Efésios 5:29. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, esta instituição tem como seu originador o Criador do universo. Venerado seja o matrimônio. Hebreus 13:4. Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem, e é uma das instituições que, depois da queda, Adão trouxe consigo, além das portas do paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção, preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2:8. Tudo o que Deus havia feito era perfeito da beleza, e nada parecia faltado que pudesse contribuir para a felicidade do santo par. Deu-lhes, contudo, o Criador ainda outra demonstração de seu amor, preparando o jardim especialmente para ser o seu lar. Neste jardim havia árvores de toda variedade, muitas das quais carregadas de deliciosos frutos. Havia lindas trepadeiras que cresciam eretas, apresentando, todavia, um graciosíssimo aspecto, com seus ramos pendendo sobre a carga de tentadores frutos, dos mais belos e variados matizes. Era o trabalho de Adão e Eva a moldar os ramos de trepadeira, de maneira a formar caramanchés, fazendo assim para si, com as árvores vivas, moradas cobertas com folhagem e frutos. Havia fragrantes flores de toda a cor, em grande profusão. No meio do jardim estava a árvore da vida, sobrepujando em glória e todas as outras árvores. Seu fruto assemelhava-se a maçãs de ouro e prata, e tinha a propriedade de perpetuar a vida. A criação estava agora completa. Os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. O Éden florescia sobre a terra. Adão e Eva tinham franco acesso à árvore da vida. Nenhuma mancha de pecado ou sombra de morte deslustrava a formosa criação. As estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. O grande Jeová lançara os fundamentos da terra, ornamentara o mundo inteiro nas galas da beleza e enchera-o de coisas úteis ao homem. Criara todas as maravilhas da terra e do mar. Em 6 dias a grande obra da criação se cumprira, e Deus descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2:2 e 3. Deus olhou com satisfação para a obra de suas mãos.
Tudo era perfeito, digno de seu autor divino, e ele descansou, não como alguém que estivesse cansado, mas satisfeito com os frutos de sua sabedoria e bondade, e com as manifestações de sua glória. Depois de repousar, no 7º dia, Deus o santificou, ou pô-lo à parte como dia de repouso para o homem. Seguindo o exemplo do Criador, deveria o homem repousar neste santo dia, a fim de que, ao olhar para o céu e para a terra, pudesse refletir na grande obra da criação de Deus, e para que, contemplando as provas da sabedoria e bondade de Deus, pudesse seu coração encher-se de bondade, amor e reverência para o Criador. No Éden, Deus estabeleceu o memorial de sua obra da criação, depondo a sua bênção sobre o 7º dia. O sábado foi confiado a Adão, pai e representante de toda a família humana. Sua observância deveria ser um ato de grato reconhecimento por parte de todos os que morassem na terra, de que Deus era seu Criador e legítimo soberano, de que eles eram a obra de suas mãos e súditos de sua autoridade. Assim, a instituição era inteiramente comemorativa e foi dada a toda a humanidade. Nada havia nela prefigurativo ou de aplicação restrita a qualquer povo. Deus viu que um repouso era essencial para o homem, mesmo no paraíso. Ele necessitava pôr de lado seus próprios interesses e ocupações durante um dia dos 7, para que pudesse de maneira mais ampla contemplar as obras de Deus e meditar em seu poder e bondade. Necessitava de um sábado para, de maneira mais vívida, o fazer lembrar-te de Deus e para despertar-lhe gratidão, visto que tudo quanto desfrutava e possuíra viera das benignas mãos do Criador. Era o desígnio de Deus que o sábado encaminhasse a mente dos homens à contemplação de suas obras criadas. A natureza fala aos sentidos, declarando que há um Deus vivo, Criador e Supremo, governador de tudo. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Salmos 19, versículo 1 e 2. A beleza que reveste a terra. É um sinal do amor de Deus. Podemos vê-lo nas colinas eternas, nas árvores altaneiras, no botão que se entreabre e nas delicadas flores. Tudo nos fala de Deus, o sábado apontando sempre para aquele que tudo fez, ordena aos homens abrirem o grande livro da natureza e rastrear ali a sabedoria, o poder e o amor do Criador. Nossos primeiros pais, se bem que criados inocentes e santos, não foram colocados fora da possibilidade de praticar o mal. Deus os fez como entidades morais livres, capazes de apreciar a sabedoria e benignidade de seu caráter e a justiça de suas ordens, e com ampla liberdade de prestar obediência ou recusá-la. Deviam desfrutar comunhão com Deus e com os santos anjos. Antes, porém, que pudessem tornar-se eternamente livres de perigo, devia ser provada a sua fidelidade. No início, mesmo da existência do homem, empecilho fora posto ao desejo de satisfação própria, paixão fatal que está na base da queda de Satanás. A árvore da ciência, que se achava próxima à árvore da vida, no meio do jardim, devia ser uma prova da obediência, fé e amor de nossos primeiros pais. Ao mesmo tempo em que se lhes permitia comer livremente de todas as árvores, era-lhes proibido provar desta, sob pena de morte. Deviam também estar expostos às tentações de Satanás, mas se resistissem à prova, seriam finalmente colocados fora de seu poder para desfrutarem o favor perpétuo de Deus. Deus pôs o homem sobre a lei, como condição indispensável de sua própria existência. Ele era um súdito do governo divino, e não pode haver governo sem lei. Deus poderia ter criado o homem sem a faculdade de transgredir a sua lei. Poderia ter privado a mão de Adão de tocar no fruto proibido. Neste caso, porém, o homem teria sido não uma entidade moral livre, mas um simples autômato, sem liberdade de opção, sem obediência. Sua obediência não teria sido voluntária, mas forçada.
Não poderia haver desenvolvimento de caráter. Tal maneira de agir seria contrária ao plano de Deus. Ao tratar ele com os habitantes de outros mundos, seria indigna do homem como um ser inteligente e teria apoiado a acusação feita por Satanás de governo arbitrário por parte de Deus. Deus fez o homem reto, deu-lhe nobres traços de caráter, sem nenhum pendor para o mal, dotou-o de altas capacidades intelectuais e apresentou-lhe os mais fortes incentivos possíveis para que fosse fiel ao seu dever. A obediência perfeita e perpétua era a condição para a felicidade eterna. Sobre essas condições, teria ele acesso à árvore da vida. O lar de nossos primeiros pais deveriam ser um modelo para os outros lares, ao saírem seus filhos para ocuparem a terra. Aquele lar, embelezado pela mão do próprio Deus, não era um suntuoso palácio. Os homens, em seu orgulho, deleitavam-se com edifícios magnificentes e custosos e gloriam-se com as obras de suas mãos. Mas Deus colocou Adão em um jardim. Esta era sua morada. O céu azul era sua cúpula, a terra com suas delicadas flores e tapete de relva viva era o seu pavimento, e os ramos folhudos das formosas árvores era o seu teto. De suas paredes pendiam os mais magnificentes adornos, obra do grande e magistral artífice. No ambiente em que vivia o santo par havia uma lição para todos os tempos, a lição de que a verdadeira felicidade é encontrada não na satisfação do orgulho e luxo, mas na comunhão com Deus mediante suas obras criadas. Se os homens dessem menos atenção às coisas artificiais e cultivassem maior simplicidade, estariam em muito melhores condições de corresponderem com o propósito de Deus em sua criação. O orgulho e a ambição nunca se satisfazem aqueles, porém, que são verdadeiramente sábios, encontrarão um prazer real e enobrecedor nas fontes de alegria que Deus colocou ao alcance de todos. Aos moradores do Éden foi confiado o cuidado do jardim, para o lavrar e o guardar. Sua ocupação não era cansativa, antes agradável e revigorada. Deus indicou o trabalho como uma bênção para o homem, a fim de ocupar-lhe o espírito, fortalecer o corpo e desenvolver as faculdades. Na atividade mental, física, Adão encontrava um dos mais elevados prazeres de sua santa existência. E quando, como resultado de sua desobediência, foi ele expulso do seu belo lar e obrigado a lutar com o obstinado solo para ganhar o pão cotidiano, aquele mesmo trabalho, se bem que grandemente diverso de sua deleitável ocupação no jardim, foi uma salvaguarda contra a tentação e fonte de felicidade. Aqueles que consideram o trabalho como maldição, acompanhado, embora do cansaço e dor, estão acalentando um erro. Os ricos frequentemente olham com desdém para as classes trabalhadoras, mas isto está inteiramente em desacordo com o propósito de Deus a criar o homem. O que são as posses do mais rico mesmo em comparação com a herança proporcionada ao nobre Adão? Contudo, Adão não devia estar ocioso. Nosso Criador, que compreende o que é necessário para a felicidade do homem, designou a Adão seu trabalho. A verdadeira alegria da vida é encontrada apenas pelos homens e mulheres do trabalho. Os anjos são diligentes obreiros, são ministros de Deus para os filhos dos homens. O Criador não preparou lugar algum para a prática estagnante da indolência. Enquanto permanecessem fiéis a Deus, Adão e sua companheira deveriam exercer governo sobre a terra. Deu-se-lhes domínio limitado sobre toda a coisa vivente. O leão e o cordeiro brincavam pacificamente em redor deles, ou deleitavam-se-lhe aos pés. Os ditosos pássaros esvoavam-se ao seu redor, sem temor, e ao acenderem seus alegres cantos em louvor ao Criador, Adão e Eva uniam-se a eles em ações de graças, ao Pai e ao Filho.
O santo par não era apenas filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas estudantes a receber instrução do Criador todo sabedoria. Eram visitados pelos anjos e concedia-lhes comunhão com seu Criador sem nenhum véu protetor de separação. Estavam cheios do vigor comunicado pela árvore da vida e sua capacidade intelectual era apenas pouco menor do que a dos anjos. Os ministérios do universo visível, maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos. Jó 37,16. Conferiam-lhes uma fonte inesgotável de instrução ao deleite. As leis e operações da natureza, que têm incitado ao estudo dos homens durante 6.000 anos, estavam-lhes abertamente pelo infinito construtor e mantenedor de tudo. Entretinham conversa com a folha, com a flor e a árvore, aprendendo de cada uma os segredos de sua vida, com cada criatura vivente, desde o poderoso Leviatã que folga entre as árvores, até o minúsculo inseto que flutua no raio solar. Era Adão familiar. Havia dado a cada um o seu nome e conhecia a natureza e hábitos de todos. A glória de Deus nos céus, os mundos